Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que a paz, o amor e a misericórdia do Mestre Jesus ilumine e proteja todos nós presentes, pelos nossos irmãos que até o momento não puderam entrar, e principalmente pela humanidade sofrida. Envolve, Senhor Jesus, no teu manto de luz, de amor, aqueles necessitados da tua luz. Que a tua paz e o teu amor esteja sempre presente na caminhada de todos nós. Por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, mais uma noite da reunião doutrinária, nosso amigo Jean, trazendo a mensagem, o mestre e guia. Isso, já posso iniciar? Pode sim. Então, boa noite aí para quem está aqui conosco. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, né? Já fiz uma palestra esse ano aqui. Palestra não, né? Um bate-papo. Porque eu ainda não me considero palestrante, né? A gente traz aí como difusor da palavra espírita, né? Mas muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês para esse bate-papo aí sobre Jesus, né? Mestre e guia. E me deram uma temática aí de responsabilidade, né? Porque falar de Jesus não é fácil, né? A gente entender quem foi Jesus, qual foi a missão dele aqui quando esteve conosco, né? Encarnado. E então a gente buscar todo esse conteúdo, essa trajetória, realmente não é uma missão das mais fáceis, né? Mas, graças a Deus, nós temos aí muito material que nos foi apresentado pela própria espiritualidade, né? E também o que Jesus nos deixou aí de ensinamentos ao longo da sua passagem e também posteriormente, né? O primeiro ponto aqui que eu queria trazer para a gente pensar, né? Como queremos ver e entender Jesus, né? Porque a questão nós queremos vê-lo como um amigo, né? Como um irmão ao nosso lado, um ser, inclusive, acessível, ou nós queremos ver Jesus como um ser supremo, inatingível e intocável, né? Porque eu venho de outro segmento religioso, né, antes de ser espírita, e nesse outro segmento religioso, o Deus e Jesus eram colocados como realmente seres supremos, inatingíveis, né? Uma coisa que estava assim fora do nosso acesso. E talvez alguns de vocês também tenham essa visão aí de outras vertentes religiosas. Então a gente aprendia que era assim, né? Não podia nem falar direito a palavra Jesus ou Deus, para não blasfemar, né? Não pode falar o nome de Deus em vão, a gente aprendia isso. Então, quer dizer, Jesus, ao longo da minha trajetória, sempre foi colocado como um ser assim, inatingível. Só que após começar a aprender um pouco sobre a doutrina espírita, né? E isso aí já se vão há alguns anos, a gente começa a enxergar Jesus de uma outra forma, né? Com outro olhar, e entendendo que Jesus, ele pode sim ser considerado um irmão, um amigo acessível, né? Através do nosso pensamento, da nossa oração, né? E até podemos conversar com ele, por que não? Então eu costumo olhar para este ser, né, espiritual Jesus como uma pessoa assim acessível, um amigo que pode nos ajudar nos momentos difíceis, né, e pode estar sempre ao nosso lado. E assim ele nos ensinou, né? Se a gente vai passar aqui por alguns trechos da própria Bíblia, né? Onde estão consolidados os ensinamentos maiores da passagem de Jesus pela Terra. Ele nos mostra que é um ser, né,
irmão nosso, né? E não um ser que está acima de nós e que nós nunca teremos condições de atingir aquele patamar, né? A nossa trajetória espiritual, ou aqui na Terra, ou nos mundos espirituais, é sempre de evolução. Sabemos disso, né? Estamos aqui para crescer, para progredir. Essa é a lei natural de progresso. E esse progresso vai nos levar também a atingirmos o mesmo patamar de elevação que Jesus atingiu, né? Não sabemos quando, isso aí é impossível dizermos, né? Porque ainda estamos aí engatinhando nessa evolução, né? Até porque nós estamos encarnados nesse mundo, que também é um mundo ainda de pouca elevação espiritual, né? Como bem sabemos, e mais à frente vamos falar também desses mundos. Então, não sabemos quando, mas a lei natural de progresso vai nos levar a chegarmos em patamares, né, iguais ao que nós vemos de Jesus, que é o que nós almejamos também chegar, né? Então, estamos aqui nessa luta diária, nessa batalha, para alcançarmos também o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa elevação. Então, vou falar para vocês aqui, trazer alguns conceitos, né? E o primeiro dele é a definição de Jesus, ou seja, quem foi Jesus, né? Quem foi esta pessoa e qual foi a missão de Jesus, né? Ao vir aqui à Terra encarnado, nos trazer a sua mensagem, né? E o próprio Jesus, ele se preocupou em saber o que as pessoas que conviveram com ele achavam sobre ele, né? O que elas pensavam, o que ele era, e também os seus discípulos. Então, tem uma passagem em que ele questiona aos discípulos, né? Quem diz o povo que eu sou? É uma pergunta de Jesus. E eles respondem: dizem que sois um dos antigos profetas que ressuscitou. Né? Então, essa é a resposta que os discípulos dão a Jesus em relação ao que a multidão, né, as pessoas que acompanhavam Jesus achavam sobre ele. E vemos aí já um conceito que era mais próprio da época, né? A questão do ressuscitou, que está aí nessa resposta. Achavam que ele era um dos profetas antigos que ressuscitou, que é um conceito diferente da reencarnação, né? Mas que naquela época, se tinha esse entendimento de que se poderia voltar à vida, né? Então, isso é bem interessante da gente pontuar e assinalar. E continua Jesus, a pergunta, né? E vós? Né? Ou seja, vós discípulos, o que acham, né? O que dizem que eu sou? E Pedro, ele responde, né? Adiantando-se aos demais, como está na passagem bíblica, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fica feliz em ouvir essa resposta, né? E ele confirma e agradece a Pedro e fala que não foi a carne nem o sangue quem revelou isso, né, aos discípulos, mas meu Pai que estás nos céus. Passagem de Mateus 16 e 17. Então, conhecemos e sabemos quem é o Cristo através do testemunho celeste, né? E Cristo é o ungido, o escolhido, o Filho do Deus vivo. E aí a gente já vem para uma outra pergunta, né? Ele é o ungido e o escolhido para quê? Né? Então, por que é que ele veio, né, à Terra e por que é que ele foi escolhido? Né? E qual foi a missão que foi confiada a ele? Né? E qual era a relação de Jesus com o Pai? E mais uma vez, aqui na passagem bíblica, né, nós vemos Jesus também trazendo mais um conhecimento, mais uma informação, né, àquela época, quando ele fala para Madalena, né, isso já após ter passado pela crucificação, né, e Madalena, ao vê-lo, ele se materializa, e Madalena, ao vê-lo, quer tocar seus pés e abraçá-lo. Na passagem bíblica fala isso.
E nesse momento ele responde, não me toques, ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então ele está dizendo aí, nesse momento, que o Deus é o Deus da humanidade, que é o único Deus, né? E ele está se comparando, Jesus, aos que estão ali junto com ele, né? Pois existe um Pai comum para todos os homens, sem nenhuma distinção, inclusive o próprio Jesus. Então Jesus, nesse momento, né, está demonstrando efetivamente qual é a relação dele com o Pai. Tá? Que não é uma relação de uma unidade que está distante de nós outros aqui, né? Pecadores e encarnados, né? Como a gente costuma falar, porque é também uma coisa que a gente aprende em outros segmentos religiosos, né? Que é o pai, o filho, que parece que estão num local de destaque inatingível e nós todos aqui abaixo, né? Recebendo as graças. E Jesus, nessa fala dele, né, demonstra que não é bem assim, tá? Que ele não está desvinculado do restante da humanidade. Deus, sim, é o único, mas que todos os outros vêm da mesma origem, inclusive ele, e esta origem é o Deus, né? E a gente ainda não tem assim, a condição, né, de ter uma definição clara do que é e de quem é Deus, né? Inclusive, nem os Espíritos nos deram esse conhecimento, mas nos deram uma informação um pouco vaga sobre o conceito de Deus, porque nós ainda não temos condições, né, de receber esta informação e entender exatamente qual é a definição de Deus, né? Mas, com certeza, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós também chegaremos no momento de entender mais claramente certos conceitos que ainda não nos estão disponíveis e acessíveis, né? Então, eu vou indo um pouco mais aqui, lá no Livro dos Espíritos, né? E pegando também o tema da nossa conversa de hoje, em que Jesus é colocado como guia e modelo, né? Então, na pergunta 625, está lá claramente dito, né? É feita a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Né? Então, pergunta 625, Livro dos Espíritos, nos traz claramente, né, esse guia e modelo que foi colocado aqui por Deus, né, que é Jesus, que é dito que é a perfeição moral, né, e o mais perfeito modelo que Deus conseguiu colocar aqui na Terra. Então, de todos que já passaram, né, encarnados aqui, Jesus vem a nós como um dos modelos mais perfeitos que já passaram por aqui. Tá? E abaixo da pergunta, né, tem uma continuidade, uma explicação que eu destaquei aqui também só para trazer uma referência maior em relação à pergunta e à resposta, né? Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, esse é o modelo de perfeição moral. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ele é o mais puro de quantos têm aparecido na Terra. O Espírito Divino o animava. Então, está aqui a explicação da espiritualidade, né, a respeito do que foi, né, e por que Jesus esteve aqui conosco. Bom, seguimos mais aqui, voltando ainda aos diálogos, aos conceitos que Jesus nos trouxe enquanto estava aqui conosco, né? E eu acho que eu até já falei isso aí em outros momentos, em outros bate-papos, em relação ao título, né? Ou seja, que título Jesus quis deixar, né, marcado para ele aqui em relação àqueles que conviveram com ele, né? Que foi o título de mestre, né?
Inclusive, ele enfatiza isso para os discípulos, a gente vai ver mais à frente, como ele é enfático ao querer ser visto apenas como um mestre, apesar de que ele poderia ter sido considerado qualquer outra coisa até mais elevada. Por exemplo, ele fez várias curas, né, quando esteve aqui conosco, mas nem por isso ele foi chamado de médico, né? Frequentou o templo, atendendo, ensinando, mas em momento nenhum também quis ser chamado de sacerdote. Fez profecias, mas não foi chamado de vidente ou profeta, né? Fez várias profecias, como vemos nos registros bíblicos. E realizou vários milagres também, que também é do nosso conhecimento, mas também não foi chamado de o milagreiro, né? Eu não queria esses adjetivos para ele. Tá? Inclusive, quando o chamaram também de bom, né? O bom, ele retruca, e ele também, num gesto de humildade, ele diz, bom só há um, que é Deus, né? Só o Pai é bom. Então, isso foi uma passagem que nos leva a enxergar também como era humilde Jesus, né? Se ele não queria nem sequer ser chamado de bom, e só conseguia enxergar como bom o Pai, Deus, né? Então tem essa passagem também que ele retruca e rebate, né, esse adjetivo que o chamaram. E ele também poderia ter sido rei na terra. E mais uma vez ele repele esse conceito de rei, né, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então ele também não queria ser considerado rei, e ele rebate também e deixa claro nessa passagem, quando ele fala que o reino dele não é deste mundo. O único título que realmente ele quis trazer para si, como eu bem falei, foi o de mestre, né? E tem essa passagem aqui onde ele fala, né, dirige aos discípulos, e ele diz, um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis mestre senão a mim. Então, ele deixa bem claro, né, para os discípulos que a mensagem que ele trouxe é a mensagem do verdadeiro mestre. E que os discípulos ficassem atentos, né, para não também considerar como mestre outros que viessem trazer, né, o conhecimento que fosse divergente do que o Cristo estivesse trazendo. Como nós vemos ao longo da história, né, algumas vertentes de pensamento, de filosofia, que muitas vezes divergem do que o Cristo nos trouxe, né, a mensagem do Cristo. Por isso que ele alerta os discípulos para que não dessem esse conceito de mestre, né, a outros senão a ele. Claro que ele está falando muito mais dos ensinamentos e dos conceitos que ele trouxe do que da própria pessoa dele, né? De falar de não chamar outros de mestre. Claro que se os conceitos estão alinhados, né, se a mensagem de uma outra pessoa está alinhada com os conceitos do Cristo, né, então, mais claramente vemos que foi o primeiro Cristo que trouxe a mensagem que este é o verdadeiro mestre. Tá? Então, ele é bem enfático com os discípulos ao trazer esse conceito, né, de querer ser chamado de mestre e educador. Né? E ele ainda complementa, né? Eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desce do céu. É o que ele proclama. Então, quando ele fala que ele é a luz, né, ele é a luz através dos ensinamentos. Nós podemos vê-lo como um farol, né, que se acende para iluminar e para guiar a humanidade. Né, porque nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos a nossa inteligência, né, mas muitas vezes nós precisamos de um direcionamento, porque nós podemos pegar até hoje em dia, né, os conselhos. Nós temos uma vasta gama de conhecimentos a aprender, a seguir. Mas muitas vezes nós precisamos de um guia, de um orientador, de alguém que nos leve por um determinado caminho.
Então, quando Jesus falou que ele é a luz do mundo, ele está se colocando como este orientador, né? Para que nós possamos, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de pensar, seguir o verdadeiro caminho, como ele também complementa. Sou a verdade, né? Sou o pão que desce dos céus, né? E como ele age sobre nós através da educação, né? O Cristo foi o grande educador e o grande semeador que esteve aqui conosco. Então, ele é a luz, é a verdade e é o pão através da educação, né? O pão que ele fala é o pão que alimenta o espírito. E qual é o pão que alimenta o espírito, senão a educação para a evolução? Então, tudo que Jesus fala tem coerência, né? Repare que tudo que ele nos coloca, que eu estou destacando aqui para nós na noite de hoje, tem coerência, né? Então, vamos avançar mais um pouco aqui nos destaques, né? Um outro conceito que nós também já ouvimos, né? Alguns de nós já podem ter ouvido, que Jesus é a porta, né? E Kardec é a chave. Inclusive, se vocês buscarem aí, tem tema de palestras aí falando sobre isso, né? Porque de onde vem essa história, né? De que Cristo é a porta e Kardec é a chave? Vem do próprio Cristo, quando ele diz isso sobre ele próprio. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, encontrará a pastagem. Então, isso foi o que Jesus falou, né, sobre ele. E vem Kardec, séculos depois, apresentar a nós o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Kardec fala, isso está na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá? Se vocês quiserem ver depois, está lá, onde Kardec fala. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte que eles aprendam o verdadeiro sentido, né? Então, o que é que Kardec está falando? Que, muitas vezes, né, o conhecimento que está na Bíblia é complexo de ser entendido, né, pela falta da interpretação, de conseguirmos conhecer o verdadeiro sentido. E, realmente, vocês devem concordar comigo que tem muitas passagens que a gente lê da Bíblia que parece que, sabe, o que extrair dali, né? Muitas passagens são difíceis de entender, né? E eu mesmo já me deparei e me deparo, né, com vários textos lá que realmente minha inteligência não consegue alcançar. Mas por que a inteligência não consegue alcançar? Porque faltava e falta ainda alguma coisa, algum elemento que nos traga a essa interpretação do texto bíblico. E esse elemento novo é o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que é mais um elemento, né? Não é o único e não é o último, mas é mais um elemento que vem abrir a nossa mente, né? Abrir os nossos olhos e nos trazer esse entendimento, né? Por isso que nós somos chamados o tempo inteiro, na seara espírita, para estudar, para aprender, né? E para ter o quê? A fé raciocinada. Né? O que é a fé raciocinada? É aquela fé em que a gente entende por quê, né? De onde nós viemos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Essa é a fé raciocinada, que só se obtém através do nosso autoestudo, da nossa evolução, né, em relação aos conhecimentos. Então, a codificação espírita vem como mais um elemento de entendimento das passagens bíblicas, né, para que também não deixemos à mercê de outro essa interpretação, porque temos que entender também que a Bíblia ela é muito interpretada pelos homens segundo o que lhes apetece, né? Segundo as suas próprias necessidades.
Então, por isso que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Uns dizem que a comunicação com os espíritos é coisa do diabo, outros dizem que não existe vida após a morte. Né? Por quê? Porque esses aí são os diversos entendimentos e interpretações do texto bíblico, mas que só estão atendendo a quem? Àquele próprio que interpreta e que abre a boca para falar. Então, para que nós não sejamos reféns destas pessoas, é que devemos, né, acrescentar o nosso estudo, o nosso entendimento, através de outras vertentes, como, por exemplo, a codificação espírita. Então, na verdade, concluindo esse raciocínio, é isso que está dito aqui, quando Jesus diz que ele é a porta, né, e que a gente deve entrar através dessa porta, e vem Kardec nos mostrando que a codificação espírita é a chave para o entendimento de muitas das coisas que Jesus nos falou. Né? Por isso esse conceito de que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Né? E que foi dito também isso através do Espírito de Emmanuel. Né? Tem um texto onde ele fala exatamente isso. Né? Eu não estou aqui com a referência agora, mas posso passar depois para vocês, onde o Emmanuel fala exatamente isso. Né? Jesus a porta, Kardec é a chave. E ele tem um texto discorrendo e falando sobre esse conceito. Tá? Bom, nós temos também aqui que ver assim, o que é que efetivamente Jesus veio nos ensinar. Né? Então, tem uma passagem aqui do Padre Vieira, que eu destaquei lá do livro de Vinícius, né, em torno do mestre. Muitas das coisas que eu estou falando aqui, pessoal, estou bebendo nessa fonte, tá? Que é a fonte lá dos livros do Vinícius, que é o Pedro Camargo. Só que ele assina os livros como Vinícius, tá? Eu até já falei também na minha outra palestra sobre os textos do Vinícius, né? Eu sou um dos fãs aí dos textos dele, inclusive porque ele fala muito sobre Cristo, né? Os livros dele giram em torno dessa temática do Cristo e de tudo que abarca, né, o que Cristo trouxe para nós de conhecimentos e etc. Então, muito do que eu estou falando aqui, eu bebi nessa fonte dos livros do Vinícius. Né? E tem essa passagem que ele destaca do Padre Vieira, né, falando do Cristo mestre. Né? E ele fala que o Cristo tomou para si a missão, né, de ensinar aos homens a serem bons, justos, honestos e amoráveis. Né? Então, são conceitos que não são fáceis. Né? A gente lendo assim parece que é muito fácil, né? Então, ser bom, justo, honesto e amorável. Né? Então, nós vemos lá esse conceito que depende também, né, aí já é um pensamento meu, depende muito também do local onde estejamos. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É fácil ser bom, justo, honesto e amorável dentro da nossa casa? Acho que sim. É também fácil ser bom, justo, honesto e amorável no nosso ambiente de trabalho, que é um ambiente que está um pouco mais distante de nós, né? Então, isso é um ponto para reflexão também nossa, porque nós vemos isso, inclusive, na psicologia, que nós humanos, né, nós encarnados, usamos muitas máscaras, né? E dependendo do ambiente onde nós estejamos, nós usamos uma ou outra máscara. Então, na nossa casa, a gente usa uma máscara, no ambiente de trabalho, a gente usa outra máscara, na escola, na universidade, outra máscara, com os amigos, outra máscara. Tá? E isso é quase que uma coisa assim, instintiva do homem, né? De querer se ocultar de certas características, dependendo do meio onde você esteja. Tá? E praticar isso aqui que eu falei também decorre desse ambiente onde nós estejamos. Só que esse não deve ser, né, digamos assim, o bem proceder do espírita que está buscando o seu crescimento. Né? Nós temos que ter os nossos princípios e aplicá-los independente de onde estejamos.
né? Se dentro do centro espírita, se fora. Né? Tem gente que até que fala, ó, fulano quando está dentro do centro é um, quando está lá fora é outro. Eu já ouvi essa frase. Né? Mas será que esse é o bem proceder? Eu acho que não. Né? Como eu falei, nós temos que ter os nossos princípios, e esses princípios já estão elencados pelo próprio Jesus, né? Pela doutrina, pelos evangelhos. Né? Então, nós temos os princípios, e esses princípios devem ser aplicados independente de onde estejamos. Eu acho que esse é o bem proceder do Espírito. Né? Talvez vocês concordem comigo nesse ponto aí. Né? E Jesus, ele vem, dentro desse ponto que eu estou falando, né? O que ele veio ensinar. E um dos pontos marcantes que nós vemos nessa trajetória do Cristo, né? Até os dias atuais, é a questão da humildade. Nós vamos ver várias passagens aí do Cristo, né? Nos mostrando a humildade. E também, para nós, ainda não é uma coisa fácil de alcançar. Né? Aliás, para nós que estamos aqui na Terra, nada é fácil de alcançar. Né? Se assim fosse, nós nem estaríamos aqui. Já estaríamos em outros mundos mais evoluídos. Né? Mas estamos aqui, estamos vivendo nessa sociedade, nesta comunhão, para que possamos ter esse crescimento. Né? Então, a humildade, Jesus vem muitas vezes nos mostrar, né? E, assim, ele como mestre e guia, precisava seguir certos princípios pedagógicos. Né? E ele bem os seguiu, e sendo o primeiro deles, a humildade. Né? E a primeira demonstração de humildade que nós vemos é justamente no nascimento do Cristo. Né? Porque apesar de ser o espírito mais evoluído e próximo da perfeição que já esteve aqui na Terra, ainda assim, ele nasceu num estábulo, né, como nos coloca aí a passagem bíblica. Né? Então, isso é uma clara demonstração que Deus também nos dá de trazer Jesus nascendo num estábulo e não, né, dentro de palácios. Porque aí sim estaria desvirtuando, né, a missão de Jesus com a forma como ele teria vindo aqui à Terra. Então, essa é a primeira demonstração de humildade que vemos, né, da passagem de Jesus. Né? E no Sermão da Montanha, continuando, é uma das primeiras coisas que se fala, né? Bem-aventurado dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está lá também no Sermão da Montanha, que nos é tão conhecido, tão caro, né? Que nos traz tantos ensinamentos, sendo um dos mais importantes esse que fala, bem-aventurados os humildes de espírito. E mais à frente, né, vem também Jesus conversando com os seus discípulos nesta passagem. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes humildes, como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Então vejam mais um ensinamento do Cristo sobre humildade, e aí trazendo a relação, né, com as crianças, que Jesus tanto referenciou também. Né? Porque as crianças, elas são ingênuas, né, puras de coração, e também conseguem alegrar seu coração com pequenas coisas. Né? Então, Jesus nos leva a enxergar a humildade das crianças e a sermos como elas, por conta dessas características. Né? A inocência, o se alegrar com pequenas coisas, que nós, à medida que vamos crescendo, né, nos tornamos adultos, vamos nos distanciando dessas características. Né? Então, a gente, enquanto adulto, já começa a procurar a nossa felicidade em coisas que estão externas, né, que estão no exterior. Então, por isso, buscamos os bens materiais, procuramos atender aos nossos desejos, né, materiais, como se isso fosse a alavanca da nossa felicidade.
quando, na verdade, a nossa felicidade está dentro de nós mesmos. E assim nos mostra, né, todo o conhecimento que a gente tem aí a respeito da doutrina. Até porque esses bens materiais que a gente acha que são o caminho para a nossa felicidade, ao desencarnarmos, nada levaremos. Né? Sabemos disso, que ao desencarnarmos, nada levaremos. Então, nós temos aí algumas felicidades, né, temporárias, passageiras, que não duram dias, quando você consegue conquistar um bem, conquistar uma coisa, né, que você estava sonhando. Mas muitas vezes nós estamos esquecendo da nossa alegria interior, da nossa felicidade interior, né? Porque é exatamente lá que nós devemos buscar. Bom, mas para não me estender muito, vamos à frente. Então, mais uma vez, vem Jesus falar dessa humildade, né? E mais à frente, Jesus fala que se nós quisermos ser grandes em nosso meio, que sirvamos, né? Nós devemos servir ao próximo. E se quisermos ser o primeiro entre nós, que seja servidor de todos, tal como o próprio Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, está aí mais uma lição de humildade que Jesus nos coloca, né? Servir ao próximo. E ele fala ainda, né? Aprendei de mim, isso está em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só assim achareis descanso para as vossas almas. Então, as nossas almas estão atribuladas, estão cheias de compromissos, de tarefas, de situações, né, que a gente muitas vezes até cria para nós mesmos. Né? Às vezes a gente está quieto e a gente procura problema, não é assim? Então, a nossa vida parece tão atribulada e Jesus vem nos falar, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Né? Então, ser manso e humilde é o caminho para o descanso das nossas almas, como assim também está demonstrado pelo Mestre. E fala também, tem uma outra passagem, que é essa muito mais emblemática também, sobre a humildade de Jesus no lava-pés, né? Quando ele estava ali numa atitude de servo, lavando os pés, né, dos discípulos. Então ali é claramente também mais uma demonstração de humildade, quando Jesus, né, fala, se eu, pois, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. Então, o conhecimento que Jesus nos traz, ele é pautado também no exemplo, né? Não era só da boca para fora. Jesus sempre nos trazia o exemplo. Então, está aí mais um exemplo que ele deu, que ele alerta os discípulos. Né? Vê que vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu estou aqui lavando os pés de vocês, então também vós deveis lavar os pés uns dos outros, como eu estou fazendo. Né? Então, dentro dessa passagem do lava-pés, né, tem uma série de pontos que a gente poderia aprofundar, mas talvez a gente possa trazer isso como um tema de outras conversas aí nossas, porque tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão da humildade e dos exemplos, né, de Jesus. Tá? Bom, nós já vimos qual foi a missão do Cristo, o que é que ele veio nos ensinar, né? E sendo uma das mais importantes, a humildade. Agora, nós vamos ver aqui como Jesus fez isso, né? Para que a gente também esclareça aqui a nossa mente em relação a como Jesus ensinou. Né? Então, o que foi que Jesus fez? Ele reuniu pessoas, né, simples, como eram os discípulos, né? Pessoas sem grande conhecimento educacional, né? Reuniu essas pessoas simples e humildes, mais uma vez a humildade, e ministrou a essas pessoas lições e ensinamentos, né? Por meio de parábolas, de sermão, de discursos. Não foi assim que Jesus utilizou para bem ensinar? Né? Jesus utilizou muito das parábolas.
Por quê? Porque a parábola ela tinha condição de atingir aquele público para quem ele estava falando naquele momento. Então não adiantava ele usar linguagem rebuscada, conceitos complexos, que a mensagem não seria alcançada. Então o que foi que ele fez? Reuniu pessoas simples e humildes, ensinou também de uma forma simples, parábolas, sermão, discursos, através de uma linguagem popular. Então essa foi a forma como Jesus nos ensinou e trazendo também os exemplos do que falava. Né? Jesus sempre buscava também trazer os exemplos edificantes daquilo que ele estava pronunciando. Né? Então essa foi a metodologia que Jesus utilizou para nos trazer a Boa Nova. E apesar de que também nós devemos lembrar que esse conhecimento que Jesus trouxe, ele não deixou nada escrito. Né? A Bíblia não foi efetivamente escrita por Jesus, apesar de que nós vemos também que ele teria as condições de fazer isso. Mas ele deixou a sua mensagem, deixou o seu exemplo, né, com as pessoas que ele selecionou, né, para que essas pessoas pudessem aprender, entender e disseminar esse conhecimento. E em algum momento da história, esse conhecimento disseminado foi compilado, foi escrito e se transformou no que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Né? Só para enfatizar essa questão. E a boa nova que Jesus nos trouxe, que eu já falei no início, é que todos os filhos, todos os homens são filhos de Deus. Né? E todos têm a mesma origem. Então, isso também é um ponto central do conhecimento que Jesus nos trouxe. Portanto, todos os homens são irmãos, né? E devem amar-se. Por isso também, os dois principais mandamentos que Jesus enfatiza, né? Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo vem desse conceito de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Né? Bom, deixa eu ver aqui o que é que nós temos mais de destaque. Uma outra passagem colocada aqui, né, por Vinícius também, que os contemporâneos de Jesus ficaram perplexos, né, com a sabedoria que ele tinha e essas pessoas não conseguiam entender que aquele homem humilde e que não tinha estudado, né, nos locais, digamos assim, oficiais da época, como ele poderia ter tanto conhecimento. Né? E aqui eu deixo para nós também um ponto, né, que a gente já sabe, mas não custa nada enfatizar, que na verdade o conhecimento que Jesus nos trouxe e essa elevação que ele tinha, não necessariamente foi adquirida, né, através somente, digamos assim, do meio terrestre, né, das encarnações que ele que possa ter tido aqui e etc., e só dessa vivência no globo terrestre, porque nós sabemos que existem vários mundos habitados, muitas experiências a serem passadas, né? E assim esse conhecimento que a gente vê de Jesus, ele vem, claro, e que não é aqui desta terra, né? É um conhecimento que vem de longos anos de experiência e de evolução, como assim também nós estamos seguindo. Né? Então, as pessoas da época, por não entender e não saber da existência desses outros mundos habitados, né, ficaram assim, digamos, sem ter uma explicação e uma lógica de onde vinha tanto conhecimento, né, do Cristo. Quase que finalizando já, pessoal, eu tenho aqui uma passagem que eu achei brilhante, está no livro do Vinícius também, e achei assim sensacional e casa muito bem com o que a gente está falando aqui, né? O Vinícius, ele fala de uma passagem de Rui Barbosa, né? E diz assim, o Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Vou ler de novo. O Criador, ele começa, ou seja, ele cria, como ele nos criou seres imperfeitos, né? E
e rudes, sem nenhum conhecimento. E a criatura acaba a criação por si própria. Ou seja, a nossa caminhada rumo à evolução é o acabamento que nós estamos dando à criação de Deus. Então vejam que frase assim, sensacional. Que nos traz a responsabilidade da nossa evolução. Então o Criador nos cria, mas o nosso caminhar e a nossa evolução depende de nós mesmos. Tá? Então, Jesus nos traz o seu conhecimento, é o nosso mestre, é o nosso guia, mas cabe a nós mesmos, né, quase que de uma forma assim, solitária, individual, buscarmos essa evolução, esse crescimento, esse conhecimento. Tá? Então, ele continua aqui e fala, o homem é coautor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. Então, só reforçando aquilo que eu disse, né? O homem é coautor dessa entidade misteriosa que é ele mesmo. E eu concordo também com essa parte que ele fala, entidade misteriosa, porque nós somos um mistério até para nós mesmos, né? Pronto. E agora, para finalizar, né, tem uma outra passagem aqui que Vinícius fala, né, de um tal Dr. Miguel. Isso está nos textos lá do Vinícius. E ele fala, o problema do Brasil é um só, é educação. Parece até uma frase feita agora, né, nos nossos tempos contemporâneos, mas não é. E aí a gente observa o quê? Que o problema da educação não é um problema do Brasil. É um problema do mundo. Né? Os problemas que existem aqui existem também no resto do mundo. Né? A questão do crescimento moral. Será que é só aqui no nosso meio, né? No nosso país? E fora? Né? Como é que está a evolução moral do restante dos habitantes aqui da Terra? Né? Então, o problema que está ligado à educação é um problema do mundo. Né? Porque também, como eu já citei aí em nossos outros bate-papos, que o problema intelectual está resolvido. Né? O problema da ciência, da evolução tecnológica, da evolução dos meios materiais, nós vemos claramente que isso está resolvido e nós vemos a evolução, né? A evolução tecnológica, computador, celular, né? E tantas outras coisas que nós temos aí, que o homem tem desenvolvido, tem criado, né? Tem alcançado até sair do nosso planeta. Então, a questão da intelectualidade, essa está andando a passos largos. Mas o problema da evolução moral, essa sim precisa ser melhor observada, né? Com mais atenção e com mais preocupação por nós. Né? E essa questão da educação também a gente deve começar a tratar, né? Desde a infância e a juventude. Né? Que a gente também ainda vê muitos, vamos dizer, os centros espíritas, né, voltando o seu discurso e as suas ações para nós adultos, né, e muito pouco ainda para a infância e juventude. Mas é ali que começa a ser plantada a semente. Né? É ali que começa a ser plantada a semente. Tá? E fica aqui uma pergunta para todos nós. Né? O que podemos fazer também para sermos Jesus? Né? Para seguir os passos do Mestre? Então, podemos tentarmos sermos mestres. Ou seja, educar. Né? Educar o nosso próximo, trabalhar nessa esfera da educação, como bem fez Jesus. Então, essa seria uma forma de nós trilharmos os passos de Jesus e ajudá-lo na sua missão. Né? Então, sejamos também difusores do conhecimento espírita e devemos ajudar o nosso próximo também através da educação, como estamos fazendo aqui agora. Né? Esse bate-papo nosso aqui também é uma forma de evolução, de crescimento, de ganhar, né, informações novas, de depois ir lá no livro e ver o que eu falei,
Diana falou sobre isso, está nesse livro, fazer uma leitura mais aprofundada. Né? Isso é a educação que a gente precisa, e não só a educação para ler e aprender, mas também para praticar, e principalmente praticar. Né? Então, essas são as minhas considerações para a noite de hoje. Espero que tenha sido produtiva para todos nós. E passo a palavra agora ao senhor Adalberto. Pois é isso. Muito bem aí colocado, e são essas mensagens que vêm fazer com que a gente possa dar mais um passo à frente, principalmente nos dias de hoje, onde todos nós somos necessitados. Então, quanto mais sabemos, mais precisamos saber, mas não esquecendo de também levar aqueles que ainda estão em busca desse conhecimento, ter a paciência e fazer com que seja entendido, porque é o que você falou aí. O que Jesus falou, ele falou com tanto amor, mas para a gente interpretar, temos uma grande dificuldade, porque ele fala uma coisa aqui agora, a gente ainda está distante para conseguir compreender. Então é ponto a ponto aí que a gente vai alicerçando esses conhecimentos e fazendo a nossa trajetória. Isso mesmo. Isso aí, muito bem. Deus proteja. Mas tem mais Letícia, Silvia, o Pedro, Alberto também. Aí tem mais quem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que ainda tem um tempinho, né? Pois é. Boa noite, gente. Boa noite. Letícia, também sou frente. Eu acho que você, Jean, foi muito bem, assim, esclarecedor, vamos dizer assim. Porque não é fácil falar de Jesus, não é fácil a gente entender essa definição, quem é Jesus. Porque, como você mesmo disse aí, a gente vê Jesus, uns responderam que era o mestre, outros responderam que era os jesuítas ressuscitados, os profetas ressuscitados, outros responderam que era o rei e assim por diante. E hoje a gente vê Jesus. Se me perguntar uma palavra que define Jesus, amor. Ou seja, Jesus para a gente aqui hoje na Terra é isso, é o nosso mestre, é o nosso guia. Eu costumo fazer sempre no Evangelho do Lar, na prece final, eu sempre costumo pedir para que nós coloquemos Jesus na nossa vida, como nosso mestre e nosso guia. Assim, a gente tendo Jesus como guia e como mestre, a gente vai estar procurando sempre estar trilhando os caminhos corretos. Então, Jesus, o que é Jesus? Jesus, eu acho que é tudo. É o nosso alicerce, é o alicerce da nossa fé. Quem crê vai acreditar, vai crer em Jesus, vai estar alimentando através dos ensinamentos dele. Porque ele não passou aqui por esse nosso mundo por nada, simplesmente por vir. Deus não o colocou aqui na terra por nada. Então, Jesus aqui, tudo que de hoje, que nós temos, por mais que o mundo hoje ainda esteja, esse mundo carrancudo, esse mundo com pessoas cruéis, esse mundo de tanta violência, mas a partir do momento que Jesus chegou aqui para trazer esse ensinamento, de uma palavrinha tão pequenininha, mas com significado tão gigante, que foi a base do seu ensinamento, que foi amar a todos, olhar para o seu irmão como você gostaria que o seu irmão olhasse para você, eu acho que já define bem quem é Jesus. E para isso, a gente tem que parar, ler, como você fala, pegar a Bíblia e ler. A gente muitas vezes não compreende
Por que que não compreende? Porque por causa das parábolas não são fáceis de entendimento. E aqui, quando a gente senta, esse tempo de estudo, que eu estou sumida, né, Senhor Alberto? Trabalho, né? Trabalho, Senhor Alberto, agora Ela mesmo já eu se estou entregou aqui. aí, né? Agora mesmo eu estou aqui sentada ouvindo o Jean e elaborando paralela. E assim por diante. Mas está um final de ano muito puxado, tá? E eu estou fazendo uma outra especialização, então, assim, virou tudo. Mas a gente vence. É E isso aí. aí, Jesus, eu acho que é o nosso alimento, é o nosso guia, é a nossa luz, é a essência do nosso viver. Eu penso assim. Por Muito isso, bem. por isso tudo que Jean falou aí é maravilhoso a gente ouvir, porque faz a gente parar para refletir. Quando a gente pega para ler, a gente simplesmente lê, mas quando a gente para ouvir, por mais que eu estava aqui com a mente dividida entre lá e cá, mas eu estava captando as mensagens e refletindo sobre o que ele ia falando. E é muito bom. Então, Jesus é tudo isso. Jesus é reticência. Muito bom, Silvana. E a gente também tem que entender e não ficar assim desapontado, né, com o andamento da humanidade, porque eu aprendi também que assim o tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo, né? Então, às vezes a gente vê ainda a humanidade tão cheia de problemas, guerras aparecendo em pleno 2022, né? Que a gente já nem imaginava que pudesse acontecer. Mas por que o mundo ainda está assim, né? Porque assim, o tempo da evolução é um tempo muito maior do que o tempo que a gente entende, né? É, e nós Nós, precisamos então, disso. A nossa evolução depende disso aí. Porque se não tivesse as guerras, se não tivesse esse mundo de essa criminalidade, nós já estaríamos num mundo mais evoluído. Mas nós ainda temos muito que avançar para estar nesse isso, mundo mais evoluído. Então, tudo de ruim que acontece é necessário. isso tem um porquê. É, parei, viu? Eu converso demais. Mais alguém? Eu converso pouco. Boa noite, gente. Para mim, Jesus sempre será princípio, meio e fim. Não, não tem o que se discutir. Se nós não tivéssemos Jesus como base, é aí que eu digo, o que seria de nós? Que nós somos o mundo. Porque você vê, Jesus veio, como Silvia falou, falou que Jesus trouxe para nós uma palavra tão pequenininha com um valor tão imenso, né? E o significado é incalculável, a palavra amor. E mesmo assim, nós ainda estamos enfrentando tantas coisas, mas tudo isso também faz parte da evolução. Isso. Né? Nós estamos evoluindo, então nós temos que passar por todas essas etapas. Infelizmente, achamos ruim, porque não é bom mesmo as situações, como vocês citaram, a guerra e outras coisas que acontecem por aí, mas eu acho que se acontece é preciso. Né? Isso, Não é isso assim que mesmo. nós falamos? Que tudo que nos acontece é uma questão que é necessário para a nossa evolução. Nós gostaríamos que assim não fosse, mas ainda trilhamos esse caminho. Ainda habitamos o mundo dessa forma. E não tenho mais muito a dizer, porque assim, a explanação de Jean foi maravilhosa, parabéns. Silvia complementou, não, deu a sua colaboração, né, participando, e Adalberto também. Mas falar de Jesus é isso aí mesmo. É o que falta, principalmente em mim, para falar de um ser tão superior a todas as coisas, é estudo, estudar, 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 para quanto mais estudar, mais conhecer Jesus melhor. Parabéns, que Deus nos abençoe e nos proteja. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, obrigado, senhor Adalberto, pelo convite e espero aí reencontrá-los em próximos bate-papos aí, tá?
Então, vamos fazer nossa prece final para aqueles que se sentirem à vontade. Pode fechar os olhos. E, neste momento, só temos a agradecer por esta noite que estivemos reunidos para falar desse ser de luz, de amor e de perfeição, que por um breve tempo esteve aqui encarnado conosco, mas que com certeza já nos acompanha desde o nascimento da humanidade e até os dias atuais. Jesus, que é nosso mestre e nosso guia. Que possamos fortalecer o entendimento e o aprendizado do que Jesus nos apresentou. E que, acima de tudo, possamos aplicar esses conceitos, esse conhecimento, essa busca pela elevação moral, e possamos aplicar junto à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos inimigos também, porque não basta ficar na teoria. Precisamos sempre buscar a aplicação de tudo que estamos aprendendo. Somente desta forma é que estaremos dando passos rumo à nossa evolução. Agradeço a espiritualidade que esteve conosco também nesta noite e que possamos refletir sempre sobre aquilo que nós estamos trocando de informação e contando sempre também com a ajuda da espiritualidade para abrir nossa mente e nosso entendimento. Que assim seja e uma boa noite a todos.